Nós estamos na nossa 5ª turma aberta, mas nós tivemos uma demanda significativa de cursos in company. Os cursos in company são interessantes porque eles te permitem fazer uma espécie de laboratório que é uma quase consultoria. Então nós tivemos cursos in company na Petrobras, mais de um, no Centes, tivemos cursos in company na Eletronorte, na Fundação Atec. Estamos com um curso com o sistema Eletrobras, né, que é parte de um projeto maior de estruturação da gestão de P&D da Eletrobras, e também tivemos a oportunidade de formar aí cerca de 350 pessoas, mais ou menos, entre cursos abertos e in company, e como nós trabalhamos também com uma possibilidade de cursos mais enxutos, eu acho que isso também nos permitiu divulgar, ainda que numa forma mais informativa que formativa, a nossa mensagem para aí cerca de 700 pessoas. Enfim, eu acredito que nós tenhamos mais ou menos umas 1000 pessoas que são envolvidas com gestão da inovação, seja como executivos, seja como técnicos, seja como especialistas em propriedade intelectual, que tiveram a oportunidade de trabalhar conosco. Eu não vou elencar as marcas, né, com que a gente tem trabalhado, muitas delas são semelhantes às que o Anderson colocou, mas eu acho que a gente tem tido uma representatividade significativa, algumas eu já comentei aqui, né? Eu acredito que o que me deixa satisfeito é podermos estar aqui 4 colegas que trabalham com isso e que sabem que essa demanda está crescendo e que esse assunto está se tornando de fato sério para o país, e eu acho que todos temos bastante espaço, tanto no sentido de mercado como no sentido de tarefas para fazer nas nossas escolas, né, com suas específicas abordagens. Os colegas sabem que a gente tem vamos chamar assim, um foco particular em inovação tecnológica, mas, por outro lado, esse também é o parto mais difícil e é para onde o governo hoje está olhando com as suas políticas de inovação, né. Então, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui trocando experiências com vocês e com o professor Chesbro, né. Muito obrigado. Obrigado, professor Rui. Bastante interessante a abordagem. Eu antes também estou anotando as perguntas aqui, espero que vocês estejam anotando também. Tem alguns assuntos bastante interessantes, eu acho que eu gostaria de explorar, mas vou passando a palavra agora para o professor Moisés. Tranquilo. Não tem problema. Estou oferecendo a palavra ao professor Eduardo, se ele quiser falar antes de mim. Então vamos à sequência. Eu vou contar uma pequena história para vocês e depois passar alguns slides mais provocativos aqui. Lá por volta de 96, 97, um grupo de professores, estudantes, alunos de mestrado, doutorado, executivos de empresa, alguns eram presidentes de empresa, se formaram para pensar, se juntaram, se reuniram para discutir a questão de por que a ligação entre empresa e escola não se dava com a continuidade que o tema merece, pela urgência do ambiente organizacional e pela necessidade dos pesquisadores em ciência, tecnologia e inovação darem uso para os seus achados, para suas pesquisas. E lá só em 99, a gente conseguiu formalizar um pequeno grupo composto de membros da academia, empresas, que nós batizamos de Fórum de Inovação. Esse fórum, ele nasceu formalmente numa data cabalística, 9/9 de 99, e desde lá, hoje é uma comunidade de aproximadamente 100 pessoas, ele vem se dedicando a entender o fenômeno da inovação. Nós, no início desse grupo, onde muitas das empresas que nos acompanharam tiveram um papel fundamental para ajudar a entender qual era o objeto de estudo em questão, porque o ponto mais difícil é descobrir o que estudar. Quais eram as perguntas que precisavam ser feitas para que aquele grupo de pessoas se debruçasse em torno desse tema. E aí eu me lembro que a gente discutia muito sobre elementos facilitadores, inibidores, alavancadores do processo da inovação, buscando a questão da sistematização da inovação. E ao longo do tempo, esse grupo de pessoas e de empresas, na época
e ainda conosco o Banco do Brasil, Sebrae Nacional, Suzano Baiaçu, Brasilata, Copesul na época, hoje Braskem, passou por lá também Monsanto, Promon e outras organizações, nos fizeram um desafio. Será que para estudar e para refletir sobre inovação nas organizações, nós não deveríamos entender um pouco melhor as organizações? E aí esse grupo começou a trabalhar mais os aspectos de teoria das organizações, os modelos de liderança, estrutura, cultura, processo. Ou seja, o nosso olhar se voltou para as questões intra-organizacionais. E de lá para cá, o Fórum de Inovação, que é essa comunidade hoje de aproximadamente 100, 150 pessoas, ela vem procurando entender o que, num primeiro momento, são as organizações inovadoras, para depois fazer um outro salto, entender o que seriam as organizações inovadoras sustentáveis. Porque se não houver meio ambiente, não houver planeta, não tem organização e não tem para que inovar. E isso gerou uma coletânea de livros. O primeiro foi um estudo aprofundado de dois anos na Copesul e na Brasilata. Depois nós fizemos o segundo livro, que deu origem à história da Embrapa, que também esteve conosco desde o início, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E ali é um caso muito interessante, porque é uma empresa cuja gênese é a inovação, ela vive de inovação, da pesquisa. E o terceiro livro se debruçou sobre uma instituição absolutamente desafiadora, que é o Banco do Brasil, que comemorou o ano passado seus 200 anos. Então, vocês imaginam o que significa falar de inovação numa organização que tem 2 séculos. Né? E parte das nossas descobertas, elas residiam no sentido de perceber que muitas organizações que se nomeavam inovadoras, quando vinham nos procurar, tinham realmente essa confusão semântica que o professor Rui Quadros falou. Não era bem inovação, eram alguns espasmos de produtos ou serviços bem-sucedidos, alguns processos bem otimizados, mas não estava inserido no DNA da organização. Não havia o que a gente chama de uma cultura para a inovação. Por outro lado, e esse foi o caso especialmente do Banco do Brasil, quando a gente se dá conta da necessidade de um banco viver sob a égide de muitos controladores e, portanto, de um modelo de tomada de decisão complexo, as descobertas e os achados foram muito mais do que a nossa capacidade, inclusive, de conseguir sistematizá-los. O que eu quero dizer com isso? Que muitas organizações parece que estão fazendo inovações há muito tempo. Elas, honestamente, não precisam, talvez, de nós para que façamos desses achados organizacionais a institucionalização da inovação. Muitas das organizações de vocês já inovam. O que a gente percebe é que elas não nomeiam a inovação. E que esse processo não é um processo formalizado, não é um processo que está estruturado. E a partir daí o fórum, portanto, veio dirigindo seus esforços em 3 direções. A primeira direção, na constituição de cursos na escola. Então, tivemos iniciativa no SEAG, que é o curso de pós-graduação Lato Sensu, que o primeiro curso foi em 2002, 2003, um curso de gestão da inovação em organizações, já dentro da temática das organizações inovadoras e não mais apenas de estudar fenômenos extemporâneos de inovação. Depois fomos para a graduação, para o mestrado e para o doutorado. Então, hoje, eu diria que o tema da inovação realmente permeia o corpo docente e a rede de relacionamentos que a escola estabelece com seus alunos e empresas. O segundo momento foi entender um pouco a participação de uma instituição acadêmica no Sistema Nacional de Inovação. E aí, nesse sentido, o Fórum inicia um trabalho de mobilização, com aproximação com várias entidades, muitas inclusive das que estão aqui presentes, com o intuito de dar uma singela contribuição de como é que a inovação realmente pudesse se tornar um vetor, um drive econômico e tecnológico para desenvolvimento de uma relação entre governo, instituições acadêmicas e empresas mais eficaz.